Eu converso agora com o analista de política, Caio Junqueira. Caio, boa noite. O setor privado está defendendo que o vice Geraldo Alckmin mude o foco das reuniões em relação ao tarifaço de Trump. O que eles pedem, Caio? Vamos lá, Márcio. Boa noite a todos. Márcio, basicamente, menos Brasília, mais Washington, né? Já entramos aí no 7º dia, né? Essas reuniões do vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, com o setor privado, 7º dia. Elas começaram na terça-feira da semana passada e se seguem, né? E a leitura de lideranças do setor privado, inclusive empresários que têm participado, que participaram dessas reuniões com o Alckmin, é que já é a hora, aliás, já passou da hora um pouco de focar, de mudar o foco, né? Que já foi possível constatar e levantar um diagnóstico de medidas possíveis para serem apresentadas aos Estados Unidos e passar a ter uma negociação direta com Washington, com a Casa Branca, pelo menos bater na porta lá para tentar fazer isso, né? Os empresários, eles citam, por exemplo, que é preciso buscar os pontos de convergência e nas divergências abrir um diálogo e que haveria pontos de convergência, por exemplo, em política de data centers, por exemplo, em política de propriedade intelectual, ou seja, haveria ali alguns pontos para abrir a negociação direta com Washington e com a Casa Branca, nos pontos que são inegociáveis e de fato são inegociáveis, como interferência no julgamento do Supremo Tribunal Federal, deixar isso bem claro, e onde houver divergência, que se abra ali pelo menos um diálogo com os americanos, por exemplo, na questão das Big Techs. O que vem gerando um incômodo cada vez maior é que a cada dia que passa, a agenda são novas reuniões com empresários e com o setor privado, mas a negociação direta, bater na porta da Casa Branca, procurar Donald Trump, nem Itamaraty, nem o MDIC e muito menos o Palácio do Planalto estão nessa linha e tem essa leitura de que, como o embate com os americanos tem respaldado numa melhora da popularidade do presidente Lula, que vive, desde o final do ano passado, uma taxa de desaprovação maior do que aprovação, que essa possibilidade pode ser incrementada neste processo todo, porque se está sendo colhidos louros dentro do Brasil, para que ir lá negociar com os americanos? Mas, Caio, será que eles não estão negociando ou não estão conseguindo negociar porque na Casa Branca, no Departamento de Estado, ninguém abre essa porta para essa negociação começar? E não estou querendo amenizar os nossos problemas aqui nessas falas com Washington, não, mas até que ponto as nossas duas cartas, por exemplo, escritas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, não tiveram resposta, que a gente saiba pelo menos? Exatamente. Márcio, vou te colocar duas situações. Bom, a primeira, a relação com os Estados Unidos nunca foi prioritária na era Trump, né? O governo brasileiro, Itamaraty, não construiu pontes ali. Os empresários, pelo menos, atribuem isso a uma ideologização, né? De uma busca pelo sul global, de um fortalecimento dos BRICS, um discurso de desdolarização que gerou, naturalmente, um afastamento entre os dois presidentes que nunca conversaram. Esse é um dado, ou seja, não foi construído, né, uma preparação para que, se um momento como esse de hoje, que era talvez ali previsível, pudesse ter um cenário de risco ocorrer, ou seja, não foi, o governo brasileiro não se precaveu nessa construção de pontes. Agora, a gente precisa colocar que lá nos Estados Unidos, quem está lá desde o começo do ano, é o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, fazendo que quase um contratrabalho contra ali a diplomacia brasileira e o governo brasileiro. Ou seja, se o governo brasileiro trabalha em apresentar um diagnóstico, apresentar soluções, se faz isso, nós não temos informação se está fazendo isso, porque está muito focado em reuniões com o setor privado. A hora que bate lá na Casa Branca, tem um contratrabalho no sentido de estimular a Casa Branca a só negociar o tarifaço se o julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal for revisto. Isso, de fato, é uma questão de soberania nacional e, portanto, inegociável. Muito obrigado, Caio Junqueira, que volta nessa edição do CNN Prime Time.